Olá, mamães. Hoje eu vou contar um relato para vocês de algo que aconteceu. Foi uma experiência que eu tive, mas que eu não desejo para ninguém. Não foi bom para mim. Tô falando isso não é para ninguém ficar com medo, né? Para ninguém ficar triste, porque é só pra gente se conscientizar e saber o que acontece dentro das creches, né? Foi assim. A minha casa é bem de frente com a creche da minha filha, né? Minha casa é de um lado e a creche é só atravessar a rua que tá lá. Então, a laje da minha casa dá pra ver a parte do gramado, a parte do parquinho todo, assim, onde as crianças ficam, e as professoras também. E uma vez eu tava estendendo roupa, era mais ou menos umas 3 horas da tarde, e as crianças estavam no parquinho junto com a professora. Eu percebi que a professora tava fazendo uma roda de leitura. Só que as crianças tinham uma faixa de 3 a 4 anos já, eram as crianças maiorzinhas que tem lá, né? E aí a professora pediu para a criança sentar, para duas crianças que sentarem, né? As outras já estavam. E essas duas crianças não queriam sentar. Era uma menina e um menino. Não queria sentar de jeito nenhum. Ela falando, senta aqui, fulano, senta aqui. E eles não sentavam, era só esses dois. Aí eu vi que ela pegou pelo braço um. Pegou assim, ó, com força mesmo. Tipo, arrastou ele para ele sentar. E a menina também, ela puxou de costa, fez assim na blusa e fez sentar. Só que com um gesto de agressividade, né? E aí eu vendo aquilo, aí eu pensei, falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque na hora que aconteceu, eu me assustei, porque eu não tava esperando uma atitude dessa de uma professora, né? Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E eu tava sem meu celular pra gravar na hora. Porque se eu tivesse com meu celular, ia ligar a câmera e ia gravar na hora que ela tava fazendo, né? Pra depois mostrar na diretoria. Eu falei, meu Deus, agora eu tô sem celular, como eu vou provar que essa professora fez isso? Né? Aí tá, ela fez isso, eu falei, não, tem que fazer alguma coisa, porque aquilo me consumiu, eu fiquei tão mal, chorei na hora. Eu falei, meu Deus, se fosse. Não era minha filha, porque minha filha é da fase do berçário, né? Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Porque se fosse minha filha, eu ia gritar daqui de cima, ia descer lá no parque, pular lá em cima da professora. Eu fiquei pensando, falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí tá, terminei de estender minha roupa, desci. Falei assim, falei com meu marido, falei, o que eu vou fazer? Como que eu vou provar que essa professora fez isso? Porque se não tiver prova, vai ficar uma palavra contra a outra, né? Ninguém vai acreditar no que eu tô falando, vai achar que eu tô inventando pra prejudicar alguém. Mas não era a minha intenção, só queria fazer o que era certo. Eu falei, vou lá. Na hora, desci, fui lá na diretoria. Pedi pra falar com a coordenadora, com a diretora, elas me atenderam. Aí elas falaram, o que aconteceu, mãe? Eu falei assim, aconteceu uma coisa que eu não queria que acontecesse. Muito chata, fiquei mal. Aí ela falou, o quê? Eu falei assim, então, aconteceu isso, isso e isso, a professora fez isso com a criança. Eu me senti no lugar de uma outra mãe que deixou seu filho aqui, né, confiou nela, e ela fez isso, não me agradou. Eu acho que a escola tem que tomar uma providência com ela, porque isso não pode acontecer mais. Nem ela fazer isso de novo e nem outra professora fazer a mesma coisa que ela fez, porque senão não tem como deixar uma criança aqui para nos tratos da professora desse jeito. Ela falou para mim fazer um relatório, falou se eu queria que colocasse meu nome para falar para a professora. Eu falei assim, não, se quiser eu falo na cara dela o que ela fez. Ela, a gente vai puxar nas câmeras. Aí aquela hora eu fiquei feliz, porque eu não sabia que tinha câmera na área do parque. E aí a diretora falou, tem câmera sim, dá pra gente puxar o que aconteceu. Você sabe mais ou menos que horas foi? Eu falei assim, sei, foi 3 horas da tarde, mais ou menos. E aí elas puxaram na câmera, viram o que a professora fez, foi duas crianças. No outro dia eu fiquei sabendo que elas mandaram a professora embora, que elas já estavam de olho nessa professora que já estava com um comportamento estranho, né, dentro da sala de aula. E aí mandaram ela embora. Não foi por justa causa, mandou embora normal, ela ainda recebeu os direitos dela. E eu percebi que ela era uma senhora, né, mais ou menos uns 55 anos. Acho que já era até aposentada, mas ainda continuava trabalhando, né? E aí, tipo, eu me alegrei com aquela atitude que a diretora teve, né? Ela atendeu o que eu falei e eles agiram.
porque me coloquei no lugar de outra mãe que vai trabalhar, deixa seu filho numa creche confiando numa professora e a professora faz uma coisa dessa. Não é certo, né? E aí eu falei assim, que Deus guarde minha filha aqui. Ela falou assim, pode ficar tranquila, não é porque essa professora fez que outras vão fazer, a gente já fez uma reunião explicando a situação. E fique em paz, mãezinha, que não acha que vai acontecer com sua filha, né? Eu falei assim, não, eu espero muito, porque eu confio na professora da minha filha, né, que é do berçário, mas depois dessa atitude a gente passa a desconfiar de tudo. E o que eu quero dizer aqui é que a gente que somos mães e tem filhos na creche, é sempre bom a gente tá indo, a gente tá conversando, a gente procurar saber de onde a professora vem, como que a professora se comporta, perguntar para outra pessoa, para uma diretora, como que é a índole dessa professora, né? Porque hoje em dia a gente não sabe como que a gente deixa, com quem a gente deixa nossas crianças, então a gente tem que sempre procurar saber com quem a gente tá deixando nossos filhos. Mesmo não confiando, porque é necessário, né? A gente precisa deixar a criança lá para poder trabalhar, para fazer alguma coisa, e acontece umas coisas dessa, machucou muito meu coração mesmo, fiquei muito mal. Uma semana fiquei muito pensativa, mas a gente não tem opção, né? Ou deixa ou não deixa. Como eu trabalho, eu preciso deixar minha filha na creche. E eu confio na professora dela, né? Só que primeira oportunidade que eu ver que eu não posso, que eu não consiga confiar mais, aí eu tiro. Porque depois dessa atitude dessa outra professora, eu falei assim, minha filha não vai sair do berçário e ir pra sala dessa professora, não. Então, dei graças a Deus que ela foi mandada embora e vida que segue, que ela aprenda com o erro dela, né? Pra não acontecer mais. Porque eu tenho certeza que se é outra mãe, capaz de matar ela por fazer isso com o filho dos outros, né? Então escreve aqui nos comentários se vocês já tiveram alguma experiência assim, alguma experiência de creche. E aí a gente vai trocando as ideias, como que funciona na vida de vocês, comigo foi assim, e que a gente possamos ficar atentas mais, né, com as coisas.